Então, dando sequência aqui, ó, vamos selecionar os 3 botões de uma vez, copia e cola ele, né, Ctrl C, Ctrl V e posicione ele um pouquinho para baixo aqui, ó, de forma que fique bem distribuído. Se você quiser colocar mais informações com mais botões, ok. Depois nós vamos ter alguns outros tipos de relacionamentos, né, onde vai ter que relacionar, por exemplo, as turmas com os professores, alguns outros detalhes. Se vocês quiserem colocar mais botões aqui e aumentar a tela, fiquem à vontade. Então, além de turmas, nós teremos aqui outros botões. Vamos inserir primeiro as imagens, depois eu mexo nas nomenclaturas. Vamos aqui então colocar o ícone de cursos, que seriam basicamente as matérias, né? Então vou deixar dessa forma aqui, mas eu coloquei no nome lá cursos. Talvez essa imagem não tenha ficado muito boa, depois pode ser que eu altere um ou outro, tá joia? Então isso pode acontecer quando vocês inserirem que não seja essa mesma imagem. Matrículas, ok. E aqui, vamos ver qual que foi o nome que eu dei para o botão, não me lembro bem, e foi notas, ok. Então são essas as informações, né? Então depois eu vejo quando nós rodarmos o sistema se tá legal, se não tiver a gente pode trocar esse ícone. Uma outra coisa, se eu não me engano, eu mandei para vocês aqui dentro da pasta de arquivos, em projeto, Resource, eu mandei o PSD que eu fiz, até falei disso no modo anterior. Então tem aqui o PSD, se vocês quiserem abrir e trocar o ícone, tá joia? Tá como camada aí no Photoshop, pode fazer e pode aplicar o que vocês quiserem. Ah, não gostei desse fundo, quero outro tipo de objeto ali. Tranquilo, fiquem à vontade, façam aí as modificações que vocês acharem necessárias. O mais importante aqui é vocês colocarem um botão e renomearem esse botão para não ficar uma coisa muito vaga. Então BTN cursos, porque quando nós criarmos os formulários para relacionar, ele cria o evento já com esse nome. BTN matrícula, sempre sem acento, sem nenhum caractere especial em nome de componentes e objetos. BTN notas. Vamos começar pelo seguinte. Já que nós temos uma tabela de matérias, que seriam na verdade aqui os cursos, né, eu vou criar então primeiro os formulários relacionados aos cursos. Então vou trabalhar esses formulários aqui dos cursos. Vamos fazer aqui, nós já temos pronto, como eu tinha falado, login, alunos, principal e professores. Principal é justamente esse menu no qual eu estou mexendo. Para não ter que ficar passando toda vez pelo login, eu vou vir aqui em meu projeto, dar um duplo clique nele e vou fazer uma alteração bem simples aqui, né? Aqui no aplicativo, vou colocar que o formulário inicial vai ser o formulário principal, tá joia? Depois, no final da aplicação, eu volto para o login para que tenha acesso via login. Outra coisa, se o usuário que logar não for administrador, né, ele não vai ter todos os recursos. Então, um desses botões ou um desses recursos, ou o que eu achar depois mais indicado, não estará disponível para ele. Então, por exemplo, se ele for de nível secretaria, ele não tem necessidade de ter acesso a notas, algumas informações desse tipo. Então, vou ensinar vocês a criarem essa condição, né, que é basicamente uma condição aí de verificação de nível de acesso. E aqui então nós vamos começar com esses formulários. Antes até de fazer os formulários, é interessante que você já tenha criado a tabela. Então nós estamos trabalhando com a tabela de matéria, que na verdade são os cursos, cada matéria é um curso, né? Nesse meu exemplo eu vou colocar o nome de curso aqui de informática mesmo, mas aí você pode fazer o que você achar melhor. E eu coloquei alguns exemplos aqui só para que eu tenha registros dentro da minha base de dados. Então eu dei esse insert para que ele possa inserir. Se você não gostar desse registro, apaga e façam outros, ou façam via formulário, como nós fizemos no professor e no aluno, né? Alguns procedimentos nós montamos, mas não montamos nenhum procedimento para essa tabelinha onde estão salvos os cursos. Vamos então fazer isso. Com ela já gerada, nós podemos inserir esse procedimento. Só uma outra coisa que é bem importante, eu fiz uma separação. Então aqui quando vocês forem trabalhar com banco de dados, se você quiser abrir o meu SQL para poder ver ou para poder copiar as consultas que eu tenho feito, primeiro é a criação das tabelas, segundo a inserção de dados quando eu precisar de inserir registro de forma automatizada em uma, e por último os procedimentos. Então organizei desta forma. Quando for entrar mais procedimentos, será daqui para baixo. Quando for entrar mais tabelas, né, será nessa primeira etapa. Então não vou colocar tudo aqui embaixo, não. Vou continuar seguindo essa organização. Vou ver então aqui agora o que nós vamos fazer relacionado às matérias, né, para poder então dar sequência
no nosso conteúdo. Se você precisar de adicionar algo no professor ou algo no aluno, aqui você tem a criação da tabela dele. Então você pode fazer a adição de novos campos e inserir também dentro dos formulários.